Geografia. Antes de deixar a palavra com a pastora Edmeia, vejam que lugar lindo. É sim, lindos. Estamos não só dentro da Bíblia, estamos no meio da Bíblia. Atrás, Vale Armagedon, Vale de Armagedon, onde a profecia do João, do Evangelho, Evangelho de João. evangelista, fala sobre a batalha final. Lá é o Monte Gilboa, onde o primeiro rei de Israel vai morrer. Suicidar, né? Aqui é o Monte Tabor, onde estava a profeta Débora. E abaixo a aldeia Naim, onde Jesus faz uma das curas dele. Naim, aqui Lá embaixo. atrás de nós, Caná, onde Caná. Jesus fez o primeiro milagre. Lá em Caná. O casamento do Caná. Fez a água virar vinho lá atrás. Lá por E trás, Nazaré, já mostramos. a aldeia vizinha de Caná, onde Jesus cresceu. E nesse vale, atrás, muitas batalhas das épocas bíblicas. E em toda essa região, muitas das histórias que conhecemos também da igreja, da sinagoga, do Antigo e do Novo Testamento. Também um lugar de encontro do Antigo e do Novo Testamento. Gente, muita coisa ao redor de nós. Monte Carmelo, de onde chegamos agora, fica lá. Monte Carmelo. Pintamos todo esse círculo que nos cerca, todas as histórias ao redor de nós, do Antigo e do Novo Testamento. Deixo vocês com a querida pastora Edmeia nesse lugar maravilhoso, onde do precipício onde Jesus foi levado depois que falou na sinagoga do Nazaré para ser expulso de Nazaré, e aqui ele passa entre eles. Deixa eu tirar uma foto com a dona Edneia Willis. Olha aí, ó. É só dar uma chegadinha para trás e nós subimos. Você sabe fazer igual o Taninho? Tá longe. Vocês. Já foi. As duas, olha. Aqui. Aí você bota embaixo. Falem os anos. E a multidão dos dias ensine a sabedoria. Amém. Vou fazer um milagre aqui. O que vai? Ai, desculpe. Nós estamos num cenário onde poderíamos ficar muito tempo. É verdade. É um cenário de momentos da história de Israel que me emocionam. Tenho dificuldade de pensar em Gilboa, por causa de Saul. Principalmente porque para que os ossos de Saul voltassem de lá e de Jonatas, só foi por um momento tão difícil na vida da história dele que vocês lembram que ele e seu filho morreram na batalha, mas os corpos deles ficaram jogados lá. E foi porque quando Davi assumiu, rapidinho, Davi assumiu o trono de Israel, nunca mandou buscar os ossos do primeiro rei de Israel, nem mesmo de Jonatas, que era para ele como a sua alma irmã. Mas houve, a Bíblia diz, nos dias de Davi, 3 anos consecutivos de fome. Eles plantavam, tudo bem, chegava na hora de colher, tudo secava. Segundo ano, a mesma coisa. Terceiro ano, a mesma coisa. Davi disse, tem problema. E ele foi consultar a Deus. E Deus disse, tem dívida de Israel com os gibeonitas. Aí Davi foi consultar os gibeonitas. Ele disse, porque Saul tentou matar a todos os gibeonitas. E Saul não podia fazer isso porque os gibeonitas tinham uma aliança com Israel. Então, Davi disse, como que eu vou, que Israel vai pagar a vocês esse débito? Porque era melhor que morresse alguns do que a todos. Eles disseram, olha, nós não queremos nenhum mal.
Só que dos filhos desse homem, Saul, se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor. Olha aqui, que povo horrível, né? Você está no meio com alguém, ligado com alguém que adora a outro Deus que não é o Deus verdadeiro. Davi pegou 5 filhos de Merabe, a filha de Saul, e 2 filhos de Rispa, uma das concubinas de Saul, filha de Aiá. E entregou os 7 para os gibeonitas. Eles esperaram a hora da colheita e enforcaram 7 no mesmo momento no campo e deixaram os corpos lá, porque ninguém podia tirar os corpos, porque só aquele que entregou que poderia mexer. E quem entregou foi o rei Davi. Então, Rispa, é interessante que Merabe tinha 5 filhos lá, mas foi Rispa. Rispa não tinha mais marido e os 2 únicos filhos. Ela não podia mexer, mas ela botou pano sobre as rochas e ela ficou lá tomando conta. De dia ela enxotava os animais, as aves do céu. E de noite as aves do campo para não tocarem nos corpos dos filhos delas e dos outros. Então aquilo era uma cena tétrica de você ver aquela mãe lutando, lutando, lutando para que os corpos dos seus filhos não fossem tocados. Porque a ave de rapina ela fura, ela não come. Mas pelo cheiro o animal do campo vem e devora. Não é? Quantas vezes nós não nos expomos para que os nossos filhos não sejam tocados? Não é? Mas não vou falar sobre isso. Então aquela dor daquela mulher, aquele grito surdo, as pessoas passavam e olhavam. E foram dizer a Davi, olha, Rispa, a filha de Aiá, concubina de Saul, está lá. Chegou o momento que Davi não aguentou mais, aí ele, sabe o que ele fez? Ele lembrou, mandou buscar os ossos de Saul, juntou com os ossos de Jonatas, trouxe, pegou os corpos dos 7 enforcados e deu sepultura digna para eles, na sepultura de Quis, que era o pai de Saul. E depois disso, então, tudo ficou normal. Pelo clamor de uma mulher. Então, eu acho isso muito triste. Quando eu vejo Gilboa, eu me lembro disso e isso é um estudo muito profundo. Aí nós lembramos de Naim, né? Onde Jesus Cristo chega, ele não tinha nada a ver com aquela história, ele não tinha nada a ver com aquela família, ele não foi convidado para o enterro, nada disso. Mas ele diz para ela, ei, não chora mais. Foi ali. E de uma hora para outra, Jesus Cristo impediu o enterro. Alguém deve ter gritado, não tem mais enterro! Por quê? Porque o morto foi ressuscitado. Amém. Este é um lugar de tantas coisas, mas eu não quero fugir do assunto. E o assunto que nós temos é sair daqui sabendo o que nós viemos fazer. Amém. Sair daqui, voltar para casa, tendo no nosso coração a direção do que Deus quer de nós, mulheres, hoje. Então, nós vamos falar primeiro o que aconteceu a partir de Nazaré, do momento em que Jesus Cristo vai para a tentação, vai ser tentado. Ele sai da beira do Jordão e o Espírito não o levou para o palácio de Herodes. O Espírito não o levou para os grandes banquetes. O Espírito o levou para o deserto, a fim de que ali fosse tentado. E ele vai jejuar. E ele tem 40 dias de jejum, e o nosso irmão já nos ensinou que nem sempre 40 dias são 40 dias, 1, 2, 3, 4. Ele teve um tempo longo. É assim? Sim. Um tempo longo de jejum. E depois disso, então, ele é tentado. Mas ele é tentado.
exatamente ao que ele queria fazer. Porque depois de 40 dias de jejum, a Bíblia não diz que ele teve sede, a Bíblia diz que ele teve fome. Então, durante esse período, ele teve um jejum normal. E o jejum a Bíblia não nos ensina muito porque aquele povo era um povo que jejuava. E o jejum é uma das 4 disciplinas bíblicas. Então, chama-se jejum normal. Jejum é uma palavra que vem do grego fastio, que significa fechar a boca para todo tipo de alimento sólido ou líquido, menos água. Então, Jesus teve um jejum normal, que é um jejum em que ele bebia água. E depois ele teve fome, ele não teve sede. Então, a necessidade dele era exatamente essa: pão. Aí Satanás veio em cima da necessidade. A Bíblia nos ensina que nós não somos tentados por Deus. Nós somos tentados pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades, por aquilo que nós gostamos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas preferências, com aquilo que nós gostamos, porque é ali que vem a tentação. Você pega um rapaz jovem e bota para ele dormir com uma velha da minha idade, gorda, banguela e careca. Eu não sou assim. Não vai ser uma tentação. Mas se botar uma garota lá com seus 20 anos, toda em riba, aí ele vai ser tentado. Então nós somos tentados pelos nossos desejos, por aquilo que nós mais gostamos. Então Jesus é tentado a comer e ele vence. Aí nós lembramos que ele foi levado, foi tentado a começar um ministério nas alturas. Ele ia começar o ministério. Gente, início de ministério é um negócio fora do comum. Eu não sei quantos pastores tem aqui que já começaram o ministério, que eu conheço aqui o ministério de Helena, conheço assim, e o ministério de Liane. E a gente sabe como é difícil, mas tem um ditado lá no Brasil assim: as pessoas veem as pingas que eu bebo, mas não sabem os tombos que eu levo. Quanta luta, quanta dificuldade que vem. E não é só isso, mas quantos maus conselhos a gente recebe. Quantos maus conselhos a gente recebe. E esses maus conselhos, com certeza, vêm da nossa alma, da necessidade que nós temos. Então, as tentações são muito diversas. E Jesus Cristo ia começar um ministério. Ele era conhecido como carpinteiro, filho do carpinteiro. Acabou. Lá da Galileia. Pobre de Maré de Si. Então, ele tinha todos os impedimentos. Então vem, mas eu posso começar um ministério em alto estilo. Por que você não vai logo e começa por cima? Você vai lá no pináculo do templo, que naquela época era lá em cima, e você se joga de lá. Por quê? A Bíblia diz, está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, Deuteronômio 8, para que não te... Quer dizer, você vai flutuar, você vai levitar. Cuidado com essa história de levitação na igreja. Você vai levitar. Os anjos estão lhe segurando, mas os homens não verão anjo nenhum, porque anjos são espíritos. Então você vai ficar lá dando um espetáculo. Você vai estar levitando. Todo mundo vai seguir você. Porque você começou o ministério em grande estilo. Jesus Cristo venceu. Depois vem a adoração. Satanás só tinha mais uma e veio para que queria ser adorado. Já pensou o Filho de Deus adorando o diabo? Não é? Então, nós pensamos isso tudo, Jesus vem e ele vem, a Bíblia diz que ele é vencedor e ele vem exatamente para Nazaré que está atrás de nós. Aí a Bíblia diz
em Lucas que ele veio para Nazaré, a cidade onde ele foi criado. E num dia de sábado, como era de costume, ele vai para a sinagoga. E na sinagoga, o culto na sinagoga é assim. Tem os hinos, tem as orações, mas tem duas leituras. Primeiro é a leitura da Torá. A Torá é a leitura da Torá, um dos 5 livros de Moisés. Tem que ter uma leitura da Torá. Depois tem a leitura da Haftorá, que é um dos profetas maiores. Essas duas leituras tem que ter. Tem algum anglicano aqui? Luterano? Metodista? Puxa, judeu? Tem judeus aqui que vou te falar que nunca não ouvi ninguém falando essa palavra certa como que você falou. Muito obrigado. Maravilhado. Pois é. Aí, pois na igreja anglicana ainda tem isso. Você lê o Antigo Testamento, depois lê. Aí entra o mestre para pregar. Jesus Cristo levanta nesse sábado na sinagoga e entregam para ele o livro do profeta Isaías. E ele abre no lugar marcado e leu. E leu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu. Tudo lá, ele abriu no capítulo 61. A Bíblia, eu queria que vocês examinassem comigo esses movimentos de Jesus. Se vocês quiserem acompanhar, eu não estou abrindo tudo por causa do vento, mas no capítulo 4 de Lucas, no versículo 16, está escrito assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, Haftorá. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61. Agora olha os movimentos dele. Ele parou. Aqui não tem nem vírgula lá no profeta Isaías, pois Jesus parou. Olha lá no profeta Isaías, você vai ver. Ele parou, a Bíblia diz, fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. 3 movimentos. Fechou o livro, devolveu, sentou-se. Aí a Bíblia assim, todos os olhos estavam fitos nele. Por quê? Por que que todos os olhos estão fitos no homem que se assenta? Ele se assentou, olhou, viu que todo mundo estava olhando para ele e disse assim: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Por que os olhos estavam todos sobre ele? Não foi pelo que ele disse, que ele só disse depois. Foi porque ele sentou na cadeira proibida. Ele sentou na cadeira que só o Messias poderia sentar quando viesse. Ele sentou na cadeira de Moisés. Ele sentou, e quando Jesus sentou ali, eu gosto de Jesus. Eu gosto de Jesus. Ele sentou, espigou o corpo, olhou para todo mundo estava olhando para ele e disse: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir, quer dizer, sou eu. Você pensou o choque naquela sinagoga? Nunca, jamais alguém pensou de ver um mestre sentado ali. Agora, o que foi que aconteceu quando acabou ali? Os fariseus, aí começa a grande corrida dos fariseus atrás de Jesus. Eles exigiram 4 milagres messiânicos: cura de um mudo, cura de um surdo, cura de um leproso, cura de um cego de nascença, ressurreição de um morto depois de 3 dias de morto. E nós vamos ver
que ali começa um ministério que vai ficar, ele vai sendo perseguido. Mas não vou falar sobre os milagres messiânicos. Eu estou falando que Jesus Cristo deu o tiro de meta dele. Jesus Cristo deu o chute na bola. Jesus Cristo anunciou ali que ele era o Messias, mas aberto, dentro da sinagoga. Ele não saiu avisando de casa em casa em Nazaré, mas ali ele anunciou. Então, isso aconteceu ali atrás de você. Mas, do lado de lá, ele vai operar, chamado o primeiro milagre. Esse primeiro milagre de Jesus é um dos milagres mais confundidos até hoje. Porque as pessoas teimam em achar que a Bíblia tem que ser interpretada. A Bíblia tem que ser revelada. Eu queria chamar a atenção de vocês para um momento em que Jesus Cristo apanhou que nem um vira-lata na quinta-feira à noite toda, empurrão, chute, pontapé, e vai para preso, leva para Pilatos, leva para Caifás, volta para Pilatos, vai para Herodes, volta, e no outro dia carrega a cruz, tira a roupa dele e ele morre. Passa o sábado que ninguém vê Jesus, o corpo enterrado. Domingo ele aparece e já vai trabalhar. Tanto crente cansado, ele podia dizer, agora vou tirar uns diazinhos, né? Vai para o caminho de Emaús. Com 2 discípulos problemáticos. Tem uma coisa para dar mais tristeza para a gente do que crente problemático. Aquele que não compreende as coisas, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer nada, mas ele suga, ele é horrível. Pois Jesus Cristo foi atrás desses dois. A Bíblia diz que Jesus Cristo andou todo o caminho para Emaús, capítulo 24 de Lucas, explicando. Mas Jesus Cristo não ensinou nada. Ele foi tirando versículos do Antigo Testamento que estavam escritos a respeito dele e foi dando, e foi dando, e foi dando, entregando. Chegando na entrada de Emaús, convidaram, ele foi. Tudo bem. Quando convidaram Jesus para a mesa, ele foi. E na mesa dos discípulos, ele é o mestre. Aleluia. E na mesa, tomou o pão, partiu e se revelou. Então pergunta a você, por que ele não se revelou no caminho? Era só revelar, aparecia, desaparecia, estava pronto. Porque Jesus Cristo tem seu próprio método. Ele se revela a quem se assenta com ele. Amém. Se você se assentar com ele, ele vai se revelar a você, como se revela a todo mundo que se assenta com ele. Amém. Ele quer o seu tempo, ele quer a sua atenção. Se você se assentar com ele, você abre a Bíblia e ele e o Espírito abre a palavra para você. Amém. Glória a Deus. Um momento lá em Cantares, que é o momento que aquela mulher, que a igreja já apanhou, ela apanhou e quando chega, ela diz assim, desci ao Vale das Nogueiras para mirar o renovo do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como. Encontrei-me no carro do meu nobre povo. Aí o mundo grita, volta, volta, ó Sulamita, volta, para que te contemplemos. Ela diz, por quê? Quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaí. Aí o rei, que é o Senhor Jesus, diz, quão formosos são os teus passos, dados de sandália, filha de Deus. O que foi que aconteceu com essa mulher? Eu tenho no coração um desejo que você saia daqui assim. Amém. Aquela mulher diz, desci ao Vale das Nogueiras.
Você sabe o que é um Vale de Nogueira? Uma vez eu fui ao Rio Grande do Sul, fiz questão de ir a um lugar chamado Timbó. Porque lá tem muita noz. E eu quis andar embaixo dos pés de noz. Ninguém entendia porque eu disse, porque eu não conheço noz. Não, eu queria ter aquela impressão. Porque tem coisas que eu faço que ninguém vai entender. Então eu preferi não explicar para não fiquei por lá, chorei, ri. Quando você pega uma noz na sua mão, você pega aquela noz, ela é dura, mas lá dentro tem uma coisa gostosa. E aquela gostosura que está lá dentro, ela é alimentícia. Ela é boa, ela é saudável, mas ela está lá dentro. Então, para você se alimentar do que está ali dentro, tem que quebrar a casca. A palavra de Deus é como uma noz. O Espírito Santo quebra a casca para que você possa se alimentar do que está ali dentro. Descer ao Vale da Nogueira é chegar ao ponto de ficar a sós, olhando para que ele quebre a casca. Ele dê o alimento que está ali dentro. E ela diz, eu desci ao Jardim da Nogueira para mirar, prestar atenção, fixar o renovo do vale. Renovo, hein? Aleluia. Ela não foi atrás de alguma coisa nova, ela foi atrás de uma coisa nova dentro do que ela já sabia. Uma vez eu estava pregando em São Paulo junto com você. Você estava com um copo. Eu tinha acabado de pregar. Eu gostava de pregar onde a Helena estava, porque ela fazia propaganda, mas no meu material vendia todo dia. Aí a Helena pregou sobre a mulher samaritana. Todas as vezes que alguém for pregar, vai ser uma criança. Pare para ouvir, porque tem uma coisa para você. Aleluia. Ela disse, entre tudo que ela disse assim, imagina Jesus, manda 12 para o supermercado para comprar alimento para 12. Ele queria era ficar sozinho lá. Eu sei aquele trecho de cor. Nunca eu tinha pensado nisso. Eu recebi o renovo. Aleluia. Daquele trecho foi um renovo. Dali diante, aquilo dali me levou a lugares tremendos. Porque o renovo, você desce ao Vale das Nogueiras para mirar os renovos, para ver se brotam pregações novas, ensino novo, para ver se floresce a romeira. É o símbolo do amor. E de uma hora para outra você está passeando na Bíblia toda. Não sei como encontrei-me no carro do meu nobre povo. E é aí que você começa a se apaixonar pela revelação. E aí o mundo lhe chama, você diz, para quê? Eu decidi, eu não quero mais estar nessa dança de Maanaim, de acampamento duplo entre o céu e o inferno, entre luz e trevas. Aí ele diz, agora sim, quão lindos são os seus passos dados de sandálias. Por quê? Porque os seus pés já estão calçados na preparação do Evangelho. Por que eu estou falando isso tudo agora? Bodas de Caná da Galileia. Sabemos, e está escrito em vários livros, que é o primeiro milagre de... Por que esse milagre é figurado no início? Eu digo para vocês, se Jesus dali fosse para a cruz, ele tinha... Porque ali ele anunciou tudo. Nas bodas de Caná ele anunciou tudo que ele veio fazer. Primeiro, era bodas, é casamento. A Bíblia diz, e isso eu quero ler porque a gente tem que ver como está escrito na Bíblia.